Fala pessoal, parte 2 do filho pródigo. Aprendendo demais com essa parábola. Aprendi que estava pregando tudo errado. E todas as parábolas de Jesus quebram paradigmas para os fariseus. É muito difícil os fariseus ouvirem as parábolas de Jesus, né? Principalmente, por exemplo, do bom samaritano, né? Uma coisa muito difícil. Essa do filho pródigo aqui eu acho que é campeã. Quer dizer que o filho mais novo, quando pediu a herança, ele humilhou a família. Ele humilhou o pai, ele humilhou a família, ele humilhou o legado, ele humilhou o suor da família. Ele fez isso diante dos empregados, diante da cidade. Ele fez isso, ele pisou na família, ele pisou no pai. Foi uma vergonha, foi uma vergonha. Esse pedido que ele fez era um pedido que não podia ser feito. Porque o filho só podia receber a herança depois do pai morto. No máximo que podia fazer era o usufruto da herança. Isso, diante da lei judaica, não poderia ser feito, né? E aí você pega e pensa que Deus não poderia ter nos libertado. Deus poderia ter prendido Adão. Ele poderia ter a opção de não colocar no Éden o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E assim Adão viveria em paz com Deus para sempre. Como esse pai aqui que deixou o filho ir, pegou a sua herança e deixou ir, Deus também permitiu que nós fôssemos embora. Nós nascemos de costas para Deus. Por que que Deus permitiu e aconteceu isso? Porque quem ama deixa livre. Quem ama não prende. É por causa disso que a gente luta contra as situações religiosas da religião prender a pessoa ali por medo. Tem que ficar aqui. Você não pode sair daqui. Não, mas Deus ele deixa livre para você tomar sua atitude, escolher, né? A tradição para o filho que ia embora e deixava o pai, com herança ou não, se abandonasse a casa, o pai, diante de todos, diante do vilarejo, diante de todo mundo, esbofeteava o filho, praguejava contra ele, amaldiçoava ele, fazia um funeral para ele como se ele tivesse morrido. E esse funeral não era um funeral de tristeza, era um funeral de raiva. E faziam aquela oração fúnebre judaica chamada Kadish. Quando os fariseus começaram a ouvir essa história, já começaram a ficar indignados. Porque pensavam, que pai fraco, que pai sem pulso, que pai sem coragem. Uma repulsa para os fariseus, assim, muito grande. E ele vai, esse jovem, pega toda a herança, vai para uma terra distante, para os fariseus, uma terra gentílica, e gasta tudo. E aí, com esse problema dele ter gastado tudo, ele se apega a um cidadão daquela terra. Quem era o cidadão daquela terra? Ele tinha o mesmo título do pai, do cidadão da terra. Era um título diferente das pessoas que usufruíam da terra, que alugavam a terra. Era diferente. Esse título de cidadão da terra era alguém com posse da terra. Ele tinha direitos e deveres diferentes, ele pagava impostos diferentes, era uma pessoa como o pai dele. E quando a palavra diz que ele se apegava, essa palavra apegar, do grego, é uma palavra que tem o significado dela grudar. Ela é kalaô, grudar. Ele grudou naquele senhor daquela terra. Da mesma forma, nós, como viramos as costas para Deus, nos apegamos, grudamos ao príncipe desse mundo, a esse lamaçal. Nós escolhemos isso, muitas vezes, muitos de nós escolhemos isso, ou nascemos e continuamos vivendo assim, grudado ao Senhor dessa terra, ao Senhor desse mundo. E ele apacentou porcos. O que o dono da terra fez? Não, você não vai ser nem escravo. Escravo é muito bom para você. Você vai apacentar porcos. Nem escravo fazia isso. Era um tipo de trabalho que não servia nem para ser escravo. Quem que eles colocavam para apacentar porcos? Geralmente, deficientes ou deficientes mentais, infelizmente. Eram aqueles que apacentavam porcos.
geralmente essas pessoas também que apacentavam porcos, elas não tinham lugar para dormir e não tinham o que comer. Eles contavam com a compaixão dos escravos. Só que a parábola diz que ninguém lhe dava nada. Então nem os escravos tinham compaixão dele. Ninguém lhe dava nada. Aí os fariseus, agora sim. Agora ele tem o que merece. Mereceu, olho por olho, dente por dente, dançou. Como a religião dos fariseus era por méritos, bem feito. Aquele ódio pelo jovem, né? Agora você fez e agora você mereceu. Aí o jovem se arrepende. E ele diz: irei ter com meu pai e quero ser um trabalhador do meu pai. Porque o trabalhador do meu pai vive muito melhor do que o que eu estou vivendo aqui. E mesmo assim para o fariseu, bom, agora ele se arrependeu, ele vai. Só que ele nunca vai ser perdoado. Por quê? Porque ele não vai ser perdoado, porque vai contra as nossas normas, as nossas leis. Jesus não poderia contar uma parábola que vai contra as nossas leis e normas. Para ele ser perdoado, ele teria que pagar tudo aquilo. Para ele ser perdoado, ele teria que pagar. E eles não poderiam ouvir que o pai simplesmente ia perdoá-lo. E é assim hoje, irmãos, é assim, olha só. Deus perdoou todo mundo, todos nós fomos perdoados. Ainda assim, o sistema religioso coloca culpa na gente. Ainda assim. Ainda assim eles reforçam e eles vivem nos débitos da pessoa ou nos méritos da pessoa. Ainda assim. Mas os fariseus pensavam, bom, ele não vai ser perdoado, nunca vai pagar a dívida. E o jovem, ele começou a ensaiar o que queria dizer para o pai. Começou a ensaiar o que eu vou dizer para o pai. Não, eu vou dizer para ele que eu me arrependo, que eu pequei contra o céu e contra a terra, que eu não sou digno nem de ser um trabalhador dele. Olha, se eu tivesse como apacentar porcos, mas na fazenda do meu pai ia ser diferente daqui. Né? E o fariseu esperando a parábola ser contada, o jovem indo até o pai, e o pai dando um pé na bunda dele, dizendo, não, aqui você não fica. Eles achavam que a história ia passar a ponto do pai castigar o jovem na frente de todos, de toda a vila, para resgatar a sua honra. E era assim. Bom, você foi embora? Ah, você quer voltar? Então chamava todo o vilarejo, castiga ele para resgatar a honra do pai, né? E na frente de todos. E existiam algumas normas, algumas leis, na verdade alguns costumes, por exemplo. O pai poderia não recebê-lo, igual Davi e Absalão. Davi deixou Absalão morando lá, mas nunca viu Absalão. Quer dizer, depois viu, mas ficou anos sem ver Absalão. Isso o pai poderia ter feito. Nem chegar perto dele. Nem chegar perto dele. O vilarejo humilhava quem voltava, o filho que abandonou e voltou. Ou alguém que abandonou e voltou. Ou uma mulher que abandonou e voltou. O vilarejo humilhava, pedra, cuspe. Até as crianças xingavam e jogavam pedra. Com quem que aconteceu isso? Com Davi, quando foi expulso do reino. Como se estivesse deixando o reino. Como se estivesse sendo ali humilhado por todos. Então, também a outra norma, voltou, não entra na casa por dias. O que acontecia? Ele ficava no portão como um mendigo, sendo humilhado, sem entrar na casa do pai, se fosse entrar, se o pai fosse receber. Olha quanta coisa que a cultura falava sobre isso. Né? Não podia olhar nos olhos do pai, não podia tocar no pai. Deuteronômio 21 diz que ele poderia até ser apedrejado. Até ser apedrejado. Aí acontece que os judeus nunca entenderam até hoje. O pai, ele corre até o filho, abraça, beija o filho. E sabe o que é interessante? O filho ensaiava para ver o pai, mas o pai também ensaiava para ver o filho. Porque o pai, ele ia no certo lugar pela janela e olhava distante para ver se o filho estava vindo. Ele ensaiava também para ver o filho. E
também tem muitos paradigmas quebrados, porque os adultos, os nobres, eles não corriam, porque tinha a túnica, e para correr tinha que levantar a túnica e mostrar o tornozelo, e isso era contra o costume também daquela época. E o pai também não quis saber disso, sabe? Se dane o costume. O meu filho, sabe? Isso tudo começou a causar uma explosão de raiva, de indignação na cabeça dos fariseus, ouvindo essa parábola. Quando o pai corre até o filho, tem algumas traduções no Oriente, e eles traduziram a palavra correr como apressar-se, justamente por causa dessa norma e dessa condição, desse costume dos nobres adultos não correr. Então eles traduziram como apressar-se. Em 1960, as traduções do Oriente mudaram essa parábola, essa palavra para correr mesmo. Mudaram para correr. Na versão Mustang Van Dyck, não sei nem falar isso direito, mas é uma versão do Oriente, que mudou em 1960 a palavra para correr, explodindo na cabeça dos fariseus, né? Então o pai corre até o filho, foi buscá-lo lá fora para mostrar para o vilarejo o seguinte: vocês não vão castigá-lo. Ele voltou, vocês têm o costume de castigar essas pessoas, mas vocês não vão castigá-lo porque eu abracei ele. Se vocês forem castigá-lo, vocês vão castigar a mim, porque eu o abracei. O pai não prestou atenção no que ele disse, ele ensaiou tudo para falar, o pai desligou, não queria ouvi-lo. Tragam as melhores roupas. As melhores roupas, elas eram usadas pelos filhos em casamento. Olha que coisa mais nobre, que coisa... quanto amor, né? Venham, tragam roupa, tragam sandália, tragam tudo para ele. O pai veste a sandália, os anéis, como se ele estivesse dizendo assim: eu sei o que eu faço com meu filho. O filho é meu. O filho é meu. Não importa o que ele fez. Eu não quero saber o que ele fez. Eu não quero me lembrar do que ele fez. Ele é meu. Eu trato ele da forma como eu quero. Novilho, mata o novilho. Faz uma festa. O novilho alimentava centenas, quer dizer, a casa inteira, de repente até convidados, todo mundo. As pessoas acusando esse filho, né? O diabo e os fariseus acusando esse filho de tudo que ele fez, de todos os débitos dele. E o pai disse assim: nada interessa para mim, esse filho é meu, eu comprei esse filho com meu sangue. Aí a pergunta que fica para encerrar aqui: quem que é o pródigo da parábola? O pródigo parece ser o filho, mas para os fariseus, o pródigo parecia ser mais o pai, que foi contra todas as regras dele, que não viu no filho tudo que ele tinha feito de ruim. E agora a nossa oração e aquilo que fica como conselho é: se você vive num ambiente que seja ou familiar ou eclesiástico, qualquer que seja esse ambiente, saiba que o pai esqueceu todos os débitos do filho. E parece que é o que Jesus queria nos ensinar aqui nessa parábola, também além de outros ensinamentos. Não importa o que foi feito, não importa quem seja, o pai, ele anula os débitos dos filhos, lembrando de Colossenses, quando a palavra diz que havia uma escritura contra nós nas ordenanças de Deus, que foi pregada na cruz, que foi anulada. Amém? A próxima, a parte 3, eu vou falar sobre o filho mais velho. Essa vai ser boa. Pai do Senhor.